assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Sisaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, habitou Isaque em Gerar. Vamos concluir no versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, 100 vezes mais, 100 por um, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Bom, todas as vezes que você está diante de um texto, sendo ele conhecido ou desconhecido, independente do seu nível de formação, todas as vezes que você está diante de um texto, essa é uma regra básica de interpretação. Pastor, eu não fiz um curso de teologia. Pastor, eu não tenho um curso de exegese. Pastor, eu não tenho um leque de livros, de informações sobre interpretação. Se você sabe ler, essa é uma regra básica de interpretação. Todas as vezes que você está diante de um texto, esse texto precisa te dar algumas informações, independente do seu nível intelectual. Logo, quando você está diante de um texto, esse texto precisa te dar informações. Então, quando você lê um texto, você pergunta: que informações esse texto está nos dando? Se você prestou bastante atenção na leitura que nós fizemos, você vai perceber, mesmo que você não tenha um grau elevado de formação, você vai perceber que o texto, ele nos dá algumas informações. Pastor, que informações o texto está me dando? Se você voltar os seus olhos para o texto, você vai perceber que ele inicia primeiro, mostrando para nós o problema que a terra estava enfrentando. Esta é a primeira informação que o texto nos dá. Pastor, qual é o problema que a terra está enfrentando? O texto responde: havia fome na terra. Viu como é fácil, irmão? Viu como é fácil? Qual é o problema que a terra está enfrentando? Havia fome na terra. Segunda informação que o texto está nos dando: qual é a intensidade do problema? Então, primeira informação: qual é o problema que a terra enfrenta? Uma fome. Qual é a intensidade do problema que a terra está enfrentando? A fome que Isaque estava enfrentando nos seus dias era maior do que Abraão havia enfrentado. Então, de cara, nós temos aqui duas informações importantíssimas: o problema que a terra está enfrentando e a intensidade do problema que a terra está enfrentando. Qual é o problema? Havia fome. Qual é a intensidade? Maior do que Abraão havia enfrentado. E logo de início, nós aprendemos que o sofrimento não é inerente a apenas uma pessoa. Quem aqui já pensou dessa maneira? Só eu que sofro, só dá errado comigo, porque só minha vida não flui. Momento confessionário aqui, quem já pensou assim? Pois é, quando nós estamos enfrentando um sofrimento, é natural você pensar que só você sofre.
E o texto está nos ensinando que problema todo mundo enfrenta. Você já deve ter ouvido essa história do senhor que vinha comendo banana e reclamando porque só tinha banana para comer, e reclamando porque só tinha banana para comer. Quando ele olhou para trás, vinha outra pessoa comendo as cascas da banana. Então, quando você tiver esse pensamento, aprenda isso nessa noite. Você não é a única pessoa que sofre. Você não é a única pessoa que passa por problemas. Você não é a única pessoa que fica doente. Você não é a única pessoa que tem problema com filhos. Você não é a única pessoa que passa por problemas na família. Você não é a única pessoa que perde emprego, perdeu emprego. Você não é a única pessoa que enfrenta luto. Então, logo de início, nós aprendemos essa lição. Isaac está passando por um problema, mas quem havia passado antes dele também havia enfrentado um problema. Pastor, então o texto ele me dá algumas informações. Só que o texto também que me dá informações, ele me oculta outras informações. Porque o texto me informa qual é o problema que a terra está enfrentando e qual é a intensidade do problema que a terra está enfrentando. Só que quando você pergunta, faz outras perguntas, o texto não responde. Essa é uma regra básica de interpretação. O texto me dá informações, mas o texto também me oculta outras informações. As informações que o texto não nos dão: primeiro, quais são os motivos, as razões, as circunstâncias que levaram à fome na terra. Se você me perguntar, pastor Grendene, qual foi o motivo, qual foi as razões, quais foram as circunstâncias, o texto não diz. Aí você vai ter que estudar, procurar questões do contexto da história. Isso você vai ter que buscar. Mas de início, o texto não me informa. O texto não diz se foi uma guerra civil. O texto não diz se foi deficiência da fertilidade da terra. O texto não diz se foi uma invasão, escassez de chuva. Então, o mesmo texto que me dá informações é o mesmo texto também que me oculta outras informações. Outra informação que o texto não dá: qual é o tempo que a terra estava enfrentando essa fome. O texto não diz se era uma semana, o texto não diz se foi um mês, o texto não diz se foi um semestre, o texto não diz se foi um ano. O que o texto diz é que havia fome na terra e a intensidade da fome na terra. O texto não diz as circunstâncias e o texto não diz quais foram as circunstâncias que levaram à fome na terra. Até aqui tudo bem? Diga glória a Deus. E no meio de todo esse contexto de crise, de problema, quem está no meio de tudo isso? Isaac. Quem está no meio de tudo isso, igreja? Quem está no meio de tudo isso, igreja? Isaac. Isaac aqui não é apenas filho de Abraão. Isaac aqui também era filho de Deus. Então nós temos no meio de todo esse conflito, de toda essa crise, um crente, um servo fiel a Deus. E aqui nós temos uma pergunta importantíssima: se nós servimos um Deus que é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Se nós servimos um Deus que é presciente, Ele sabe de todas as coisas de maneira antecipada. A pergunta é: por que Deus não nos livra de certos processos? Se Deus é um Deus que sabe de tudo e sabe de tudo antecipadamente, por que Deus não privou Isaac de estar no meio dessa crise? Se nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que está no controle de todas as coisas, por que Ele não nos livra de certos processos? Por que Ele nos permite passar por certas situações? Por que é que Ele nos permite enfrentar certas circunstâncias? Por que Deus não nos livra da tempestade, da enfermidade? Por que Deus não nos livra do luto, do problema, da porta fechada? Alguém já fez essa pergunta para Deus?
Por que comigo? Por que com a minha família? Por que com os meus negócios? Por que com os meus filhos? Nós precisamos aprender que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um processo. Isso aqui você tinha que anotar. Entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um processo. Isaac tinha uma promessa. Tem alguém que tem promessa de Deus aqui? Tem alguém que tem promessa de Deus aqui? Então, entre a promessa e o cumprimento da promessa, você precisa passar por um processo. E o processo não é para te destruir, o processo não é para te matar, o processo não é para acabar com você, o processo é para te preparar, o processo é para te moldar, o processo é para te polir, o processo é para te mover em direção ao propósito que Deus tem preparado para a sua vida. Processo. Olha para alguém do seu lado e diga: não pule o processo. O que é que Isaac está fazendo no meio de tudo isso? Para aprender que aquilo que não nos mata vai nos deixar ainda mais fortes. Por que Isaac está no meio dessa crise? Para aprender lições importantíssimas. A luta não vem para nos destruir, a luta vem para nos aperfeiçoar. Não tenha vergonha das suas cicatrizes, porque as suas cicatrizes só comprovam que você foi mais forte do que as circunstâncias que tentaram te destruir. Achei que você ia gostar dessa parte. Fala de novo, pastor, repete. Não tenha vergonha das suas cicatrizes, porque as suas cicatrizes só comprovam que você foi muito mais forte do que as circunstâncias que se levantaram para te destruir. Quando alguém olhar a cicatriz é a sua credencial. A cicatriz é o que te dá autoridade para dizer: eu tô vivo, eu sobrevivi. Eu passei por tudo isso e sobrevivi. Eu passei por tudo isso e sobrevivi. Eu passei por tudo isso e sobrevivi. Vou repetir isso aqui até você dar um glória. Eu passei por tudo isso e sobrevivi. Eu enfrentei tudo isso e sobrevivi. Então, se Deus não te livrar da circunstância, Ele vai te fazer crescer através ou no meio da circunstância. Se Deus não te livrou do problema, da dificuldade, da enfermidade, é porque Ele está, aleluia, produzindo em você maturidade, crescimento, aperfeiçoamento. Alguém entende essa palavra nessa noite e pode glorificar a Deus? Processo. Isaac está no meio da crise para aprender que tudo aquilo que não nos destrói vem para nos promover. Lembra de José? Fizeram de tudo para destruir José. Jogaram ele na cisterna. Ele foi parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar colocou os olhos em José, deu em cima de José. Pastor César, isso é interessantíssimo. José preferiu perder a liberdade do que a integridade. O que você está disposto a perder para não perder o propósito? Ele preferiu perder a liberdade do que perder a fidelidade, a integridade. Ele perde a liberdade, mas não perde o propósito. Ele perde a liberdade, mas não perde a integridade. Ele perde a liberdade, mas não perde o propósito. Aquilo que era para destruir Isaac, na verdade não. Aquilo que era para destruir José, na verdade não o destruiu. E quanto mais tentavam contra ele, mais perto da promessa e do propósito ele ia ficando. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego?
por não se curvarem diante da fornalha que foi erguida em Babilônia? O que é que aqueles fiéis jovens receberam em troca? Fornalha. A fornalha era para os queimar. E a fornalha estava tão quente que as pessoas que foram jogar eles morreram queimadas. Eles caíram dentro da fornalha e o fogo não queimou eles. A única coisa que o fogo conseguiu queimar foi as amarras. E depois que eles saíram de dentro da fornalha, sabe o que é que aconteceu com eles? Eles foram promovidos. Achei que você ia dizer amém nessa parte. Depois da fornalha eles foram promovidos. Quando o rei olhou e disse: eles não queimaram? E tem mais alguém lá com eles? Tira eles, tira eles, tira eles, tira eles. A partir de hoje, quem não adorar o Deus desses jovens é que vai cair na fornalha. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Agora eu vou exaltar vocês. Vou promover vocês. Aquilo que era um instrumento de destruição virou um instrumento de promoção. Aleluia! Aquilo que era para destruir foi revertido, foi transformado em bênção. Daniel foi jogado na cova dos leões e no outro dia ele permaneceu vivo. Pensaram que jogando João na ilha de Patmos, imaginavam que o seu final seria pior do que o seu começo. E lá na ilha de Patmos pensavam que João ia perecer, que o seu final ia ser pior do que o seu começo, mas no lugar de destruição, João teve a sua maior experiência com Deus. Eu vim aqui para liberar uma palavra sobre a vida de quem crê, sobre a vida de quem recebe, aleluia. No lugar de morte, você terá as suas maiores experiências. Foi em Patmos que ele viu Cristo ressurreto, foi em Patmos que ele recebeu a revelação, foi em Patmos que ele viu os céus abertos. No lugar de destruição, ele viveu o seu maior testemunho, a sua maior experiência. Alguém crê nisso? Pode aplaudir a Jesus? Por que que Deus permite que nós passemos por alguns processos? Para que nós entendamos que aquilo que não nos destrói contribui para que o propósito de Deus se cumpra, se estabeleça em nós e através de nós. Aleluia! Glória a Deus, igreja, ou não? Você vai sair dessa mais forte, você vai sair dessa mais crente, você vai sair dessa mais santo, você vai sair dessa mais sensível. Eu estou pregando para gente aqui que está sentenciado pela medicina, que está sentenciado pelos especialistas, mas quem dá a última palavra ainda é o Criador dos céus e da terra, ainda é o Eterno, Ele quem dá a última sentença. 3 lições importantes que nós precisamos aprender em meio à crise. Vamos lá, versículo 2. Versículo 1, havia fome na terra. A fome era numa intensidade maior do que Abraão havia enfrentado. No versículo 1, só para a gente contextualizar, porta fechada, filho chorando querendo Danone e o pai não tem dinheiro para comprar, né? Vasco rebaixado. Tem vascaíno aqui não, né, irmão? Graças a Deus. Tem não, né? Meu irmão, meus sentimentos. Vai sair dessa, amém? Só 2022. Problema, dificuldade, enfermidade, crise. Até parece que Isaac está enfrentando uma pandemia, irmão, né? Até parece. Fome, problema, dificuldade. Aí olha como começa o versículo de número 2, é a primeira lição. Versículo 2, versículo 1, havia fome, crise, problema. Olha como começa o versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor. Isso é importante por quê?
Porque dependendo do problema que você enfrentar, dependendo da intensidade da crise que você estiver inserido, é natural algumas pessoas desaparecerem. Porque existem pessoas que não são amigos do que somos, são amigos do momento. Você está indo aí, irmão? As pessoas que são amigas do seu momento, quando o momento passa, elas vão embora. Alguém já teve essa experiência? Não, conta comigo. Que der e vier. Quando as portas estão abertas, irmão, na hora do churrasco, quando o negócio está fluindo, tem gente que no Instagram, meu amigo. E aí, meu amigo? Mas amigo verdadeiro nós conhecemos não na prosperidade. Amigo verdadeiro nós conhecemos na crise. Amigo verdadeiro você não conhece quando está no pico do monte. Amigo verdadeiro você conhece quando está no vale. Isaac está enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. E Deus vem fazer Isaac aprender que nos momentos mais difíceis, ele não vai sumir. Ele não vai se omitir. Ele não vai se esconder. Nos momentos mais difíceis, o seu Deus aparece. Esse glória a Deus ficou muito ruim, irmão. Está gravando, pastor? Tá transmitindo? Meu Deus, você me queimou agora. Vou falar de novo. Deus vem para ensinar Isaac que nos momentos mais difíceis, ele não vai se omitir. Dependendo da crise que você enfrentar, quando você liga para a pessoa olha o telefone, deixa chamando até cair. Não responde o WhatsApp, por quê? Porque sabe que você está com um problema. O gerente do banco não quer te atender. O médico já não quer te socorrer, porque não tem mais jeito. Aqueles que eram amigos sumiram. Mas o seu Deus não é amigo do seu momento. O seu Deus não é amigo de monte. O seu amigo, o seu Deus é amigo na hora da crise. E essa é a primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida e sobre o teu coração. Pastor, parece que eu estou sozinho. Pastor, parece que eu fui abandonado por todo mundo. Pode todo mundo ter te abandonado aqui embaixo, mas o seu Deus vai se revelar lá de cima. Aleluia! Era para você ter melhorado esse glória a Deus. No momento de crise, o seu Deus vai se revelar. O seu Deus vai se manifestar. Se os parentes viraram as costas, se os colegas desapareceram, o seu Deus vai se manifestar. Alguém pega a palavra e diga glória a Deus. Aleluia. Pastor César, eu gosto desse relato de Paulo, porque Paulo é um crente maduro na fé. É um dos apóstolos que eu mais admiro, por causa da sua maturidade. E o Paulo maduro, ele escreve a Timóteo: Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. É o relato de Paulo, dizendo: Timóteo, em outras palavras, tinha gente que me devia favor. Eu esperava uma mensagem, eu esperava um WhatsApp, eu esperava um e-mail, eu esperava alguém me dizer: Paulo, ó, você está preso aí,
para ser julgado. Mas a gente está aqui, te cobrindo de oração. Ele está dizendo: todos me desampararam. Mas aí ele continua o versículo dizendo: mas o Senhor me assistiu. Irmão, isso aqui